Senhor presidente jurídico, demais vereadores, Paulinho, pessoas aqui presentes. Em primeiro lugar, Marcelo, eu preciso diretamente te contestar quando tu falas sobre uma sobrinha minha, que é a professora Mara. Pelo amor de Deus, graças a Deus, eu levo sempre na minha carteira toda a situação da professora Mara aqui na Prefeitura Municipal. Então não é uma verdade que tu estás falando que ela foi prejudicada. Ela, por opção própria, escolheu trabalhar em Lajeado. Tenho tudo aquilo que foi feito com ela. Trago isso na minha carteira porque já foi falado isso no momento anterior. Não falem mais disso. Chamem ela aqui então para explicar, ela pessoalmente. Não falem coisas por ela. Isso não pode mais continuar assim. Não é uma inverdade, Marcelo. Está aqui, eu tenho toda a orientação da professora Mara de quantas vezes ela foi chamada para trabalhar em Arroio do Meio, mas ela preferiu trabalhar onde ela fechou 33 horas de trabalho, quem é professor sabe, antes de Arroio do Meio no Gustavo Adolfo. Foi uma preferência dela, minha gente, já foi levantado isso. Eu fico muito triste quando se fala em verdades aqui nessa casa. Isso não pode continuar, vereador não pode fazer isso. Tragam uma pessoa aqui então. Eu tenho que me irritar com essas coisas porque são inverdades. Que não é minha sobrinha. É minha sobrinha, isso não pode acontecer mais aqui. Assim como os outros casos, cada administração tem a sua situação. Colocam as pessoas onde acham que vão dar melhor. Se o rapaz é melhor lá em Arroio Grande, que trabalhe lá, que faça as suas tarefas lá. Agora, se forem prejudicados financeiramente, é outra história. Isso tudo bem, isso pode ser analisado. Agora, deslocar, um governo faz isso, o outro faz aquilo. Isso não... Sabe, cada governo tem a sua terminalidade, a sua finalidade, o seu trabalho, desloca para onde quiser, dentro da normalidade, da ordem possível. Agora, não falem em verdades. Eu quero falar que semana passada a gente fez um encontro maravilhoso. Eu reuni umas 15 pessoas do centro da cidade de Arroio do Meio, desde o bairro Navegantes até o Trevo. Fizemos um encontro maravilhoso de 15 pessoas que nós intitulamos um grupo de amigos da cidade. E eu ainda estou levantando dados apartidário. Apartidário. Não é de uma cor, de outra, enfim, apartidário. Para eles levantarem coisas que a cidade precisa. E aí eu vejo que o vereador aí fez um requerimento hoje. Claro que esse item entrou da calçadas de passeio. Claro que isso entra. Claro que entra a arborização. Claro que entra uma análise da nossa praça. Maravilhosa praça, onde as pessoas acham que falta um colorido a mais. Mas eu vou trazer isso numa próxima reunião para realmente depois conduzir isso ao executivo, ao prefeito municipal, para que a administração em si tome providências quanto a algumas coisas que não são tão caras assim. Quando a gente analisa, e esse grupo analisou, hoje as pessoas sabem que 1 quilômetro de asfalto, gente, custa 2,5 milhões. Arredondando. Aplique 1,5 km, 1 quilômetro, com recursos para melhorar o ambiente, o clima da cidade, e vocês vão ver a diferença da cidade. Eu acho que realmente tem que se fazer e tem que se mexer em alguma coisa disso. Mas temos certeza que isso pode acontecer. Quero também, Alessandro, cumprimentar o teu trabalho com o nome da rua, da praça, do Alexandre. O Alexandre eu conhecia muito bem, só para as pessoas aqui saberem, que eu era o secretário da administração na época que ele trouxe de Porto Alegre a equipe de patinadores Tangarás, lá no ginásio. Uma noite extraordinária, com público maravilhoso, não cabia mais ninguém no ginásio. E esses patinadores trouxeram e abrilhantaram essa noite dos arroiomeenses, que eu achei uma coisa espetacular, nunca mais vou esquecer. Então, cumprimentos às pessoas envolvidas, Alessandro, que fez isso tão bem aqui.
Quero me referir também a uma situação que eu achei por demais importante, trago aqui cópia do jornal O Alto Taquari. A gente sempre preza pelas coisas boas, e eu vejo aqui que na última edição do Alto Taquari foi apresentado Nairo Link, 30 anos de talento no teatro. Bah, gente, que coisa maravilhosa isso! Quem preza a cultura, quem preza a arte, quem preza a educação, não pode deixar de elogiar esta pessoa e as demais que praticam a arte cênica tão maravilhosa, que traz tantas coisas. Eu sublinhei aqui uma frasezinha que ele disse. Em uma definição, diz Nairo: teatro é vida, é poder colocar para fora o que na vida real às vezes não é possível. Bah, gente, se a gente pudesse trazer as crianças para o teatro, quanta coisa boa a gente poderia conseguir. Trazer a criança para a música. Agora estão organizando um plano cultural e eu dei duas sugestões. Uma de que se fizesse um centro cultural, daqui a 10 anos, esse plano é para 10 anos, um centro cultural em Arroio do Meio, onde tem tantos e tantos e tantos talentos. Uma banda marcial para Arroio do Meio, onde poderia se envolver crianças, jovens, porque hoje nós temos os coraizinhos na escola, graças a Deus, essa administração retomou isso. O canto nas escolas, os coraizinhos, que coisa maravilhosa, que coisa linda isso. Eu não gosto muito de falar das coisas ruins, eu prefiro falar das coisas boas, porque o ser humano é caracterizado por entre 100 coisas boas que aconteçam, fale de uma que é ruim que aconteça. O ser humano tem que mudar as suas posições quanto a isso. Então, uma banda marcial para Arroio do Meio, e tem tantos e tantos talentos. Então eu quero cumprimentar o Nairo, outras pessoas que participam, né? No início, lá em 90 e pouco, se organizou o Grupo Elenco. E depois, em 2002, me parece, o grupo Foi-se a Cena. E até hoje o Nairo vem trabalhando, é um funcionário aposentado do Banco do Brasil. Que coisa linda, Nairo, parabéns para ti, persista nisso, leve jovens para fazerem teatro, porque assim não estarão correndo rua, estragando as suas vidas, e assim continuarão fazendo coisas boas para a sociedade. Que coisa maravilhosa isso, preciso falar um pouco disso. Parabéns. E as outras pessoas também, como o Eisiel da Pelição, enfim, por diante. Quero falar um pouquinho, e cada um tem a sua opinião. Agora é uma questão política, que se trata da privatização da Corsã. Eu já falei sobre isso um tempo atrás. Eu não sou contra privatizações, absolutamente. Sou a favor de privatizações. Mas acho que privatizar a Corsã não é um bom passo. É a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Eu não gostaria de ver, porque a Corsã em Arroio do Meio atende muito bem a sua comunidade. Muito bem a sua comunidade. Eu não gostaria que ela fosse privatizada. Tem aqueles penduricários lá que agora estão estudando, analisando, verificando. Eu não gostaria de ter que ligar para São Paulo depois para conseguir uma reforma de alguma coisa na água. Um minuto, vereador. Então, a minha opinião é essa. E respeito a opinião de cada um. Privatizar uma estrada, por que não? Privatizar qualquer outra situação, por que não? Agora, a água é um bem comum, um bem de todos, um bem mundial, que é direito de todos ter o seu, porque todos precisam da água. Desde a pessoa menos abastada quanto a mais abastada. Então, eu sou contra a privatização. Isso pode, como não pode acontecer, né? Mas quero deixar claro, não adianta ficar em cima do muro com essa situação. Quero deixar claro que eu sou contra a privatização da Corsã. Obrigado, presidente.